Boa noite aí, pessoal. Vamos começar aí o nosso módulo de mecânica aplicada. O nome é mecânica aplicada, mas o curso, na verdade, é um curso básico de metrologia. Então, serão vistos alguns conceitos de metrologia, mas voltado para a área elétrica, né? Mas isso não vai nos impedir de ver alguns conceitos, né, que está na grade, como, por exemplo, medidas em milímetro, polegada, instrumentos de medida, como são utilizados paquímetros, e o nosso foco principalmente multímetro, né, que não deixa de ser um instrumento de medida. Ok? Então, veremos durante o curso uma introdução sobre metrologia, conversão de unidades, e ver como que isso daí vai ser aplicado na parte elétrica, tá? Então, na aula de hoje, basicamente, vai ser a apresentação do módulo, o que a gente vai ver na programação das aulas. Conforme eu falei, né, o nome é Introdução da Matéria de Mecânica Aplicada ou Metrologia Básica, ok? Eu vou pular essa parte aqui da apresentação do docente, né, que foi a apresentação que eu já fiz. Como todos são, acredito que não, até agora não vai ter nenhum novato aí na turma, a não sei que tem alguém que não me conheça, não sei se já está aqui na aula e não me conhece, mas acredito que todos são os mesmos alunos ainda. Só recapitulando, né, que sou engenheiro eletricista, apesar da matéria ser mecânica aplicada, também tenho habilitação para fazer esse módulo aqui, principalmente porque ele é voltado para a área de elétrica. O módulo de mecânica aplicada, ele tem uma carga horária de 60 horas. Essas 60 horas estão distribuídas entre o dia 23/4 ao dia 14/5. Aqui, essas 60 horas equivale a 15 dias, tá? Então, isso já está descontado o feriado do dia 1º, que vai ser uma sexta-feira. Então, serão 3 semanas de aula, com uma pausa aí para o feriado do dia 1º, que é o Dia do Trabalhador. Só fazer uma pergunta, tá aparecendo uma apresentação em PowerPoint aí para vocês, correto? Positivo, positivo. Beleza. Então vamos lá para a apresentação do que vai ser visto, né, que é o principal tópico aí de hoje. Introdução à metrologia, né, que vai ser nesse período entre o dia 23/4 ao dia 30/4, onde iremos ver conceitos básicos de metrologia, para que a gente utiliza a metrologia, o que a gente vai ver, porque muitas vezes a gente fala metrologia, né, a gente pensa que é só pegar um equipamento, um instrumento de medição e sair medindo, né? Então, tem alguns conceitos que são importantes a serem conhecidos, que fazem parte da metrologia. Então, por exemplo, vamos dizer que você está com um multímetro e você está medindo 127. E você pega um segundo multímetro e na mesma tomada que você mediu 127, esse segundo multímetro está indicando 118, por exemplo. Qual é o que está certo? O que está medindo 127 ou o que está medindo 118? Entendeu? Então, são esses conceitos aí que é importante saber e ter conhecimento do que conceituar qual que está medindo certo, qual que está medindo errado, e também como identificar esses erros de medida. O principal também é Sistema Internacional de Unidades, né, que compreende saber que unidade vamos utilizar, se vai utilizar metro, polegada, no nosso caso da área de elétrica, ohms, amperes, watts. Então, tudo isso daí está envolvido nas unidades internacionais de medida, né, que é o Sistema Internacional de Unidades. Conversão de escalas.
Aqui vai esclarecer algumas dúvidas que apareceu no módulo de eletricidade e eu acredito que vai ser mais esclarecido aqui, quando eu colocava no exercício, por exemplo, quilowatts, e alguns colegas erraram alguns exercícios aí, porque só escreveram, por exemplo, no exercício 20, mas lá no exercício estava 20 quilowatts, então não era 20, era 20 mil. Então nós vamos ver essa parte aí de conversão de escalas de uma forma mais clara. E o principal, exemplos de aplicação, né? Já que a gente vai ver essa parte de conversão de escalas, vamos fazer bastante exercício aí para saber converter essas escalas de uma unidade para outra. A avaliação parcial, número 1, eu coloquei dia 29/4, mas 29/4 é o dia que eu quero passar a lista para vocês. E a entrega dessa lista de exercícios será no dia 4/5, mais um dia de atraso no máximo. A partir do segundo dia de atraso, será aplicada uma redução de 1 ponto por dia. Então, eu vou passar a lista no dia 29, prazo de entrega no dia 4, com no máximo até o dia 5 essa entrega. Ok? Compreendido até aí? Alguma pergunta? Deixa só eu copiar aqui. Positivo. Tranquilo. Pode copiar aí, colega. Dá tempo aí para o colega copiar e me avisa aí que é para eu dar sequência aí. Hoje vai ser mais tranquilo, que é mais essa parte introdutória do módulo. Então, dia 29, se não me engano, é uma quinta-feira, ou é quarta-feira, deixa eu confirmar aqui. É uma quarta-feira. Então, no dia 29, quarta-feira, eu já estou entregando a lista. E esses exemplos aí de como fazer a lista, a gente vai fazer na quinta-feira. Como o dia 1º é feriado, então será sexta-feira, na verdade, feriado, sábado, domingo e a entrega na segunda-feira, dia 4. E o colega que está copiando, conseguiu aí copiar para a gente dar sequência? Só lembrando também que as aulas também continuarão sendo gravadas, ok? Então, mesmo os que estão presentes agora, se porventura tiver alguma necessidade de falta, vocês podem assistir depois no YouTube, que no dia seguinte eu vou colocar o link da aula, ok? Jabson. Beleza, irmão. Então vamos lá para a segunda parte. Não esqueça de colocar aí o áudio aí no mudo, por favor. A segunda parte, que compreende do dia 4 de maio a 8/5 também. Conceito de cálculo de exatidão e tolerância. Esse conceito de exatidão e tolerância é justamente o exemplo que eu contei anteriormente. 2 multímetros dando 2 leituras diferentes. Por exemplo, qual que está medindo certo, qual que está medindo errado? Será que um está medindo errado, mas está medindo constante, por exemplo? Não sei se algum colega já que trabalha aí na área pegou um multímetro que ele media 127 numa tomada. Aí ele conferia de novo, já estava 124. Aí
Media de novo 127. Será que foi uma queda de tensão ou o multímetro leu errado, por exemplo? Aí, como essa parte de instrumentação vai envolver vários equipamentos, então vamos começar pela trena milimetrada, tá? Vamos ver conceito de utilização dos paquímetros, medição em milímetro, polegada também. E voltado para a parte elétrica, medidas elétricas, tensão, corrente e resistência. É claro que a gente pode comentar sobre outras unidades de medida, ok? Professor, não estou vendo a sua tela aí, professor. Você tem que ver se você está clicar no meu nome. Os outros colegas estão conseguindo ver aí a tela? Positivo. Tá ok. Agora sim, obrigado. Beleza? Então, vamos ver esses três equipamentos, né? Trena milimetrada, saber, apesar de ser um equipamento bem simples, tem alguns conceitos que são os mesmos conceitos que a gente aplica no paquímetro, que também aplicamos no multímetro, ok? Fazer um exemplo de aplicação e a nossa avaliação parcial, que também é uma lista de exercícios. Só lembrando, colegas, que o Centec me passou aí que ainda não está com uma data certa de retorno. Então, eu fiz a programação similar ao módulo anterior, fazendo exemplos e lista de exercícios. Então, essas daí vai ser a nossa forma de trabalhar nesse módulo novamente. Foi passado aí também sobre a possibilidade de, quando retornar, fazer atividades práticas. Então, também vai ser informado para a gente como que a gente vai trabalhar, mas só que como não tem data, não tem como eu informar agora como que vai ser esse retorno das atividades práticas aí. Essa segunda lista de exercício será entregue no dia 11/5, que é uma segunda-feira. Ok, vou dar um tempinho aí para os colegas copiarem aí. Começou agora, foi? Tá com, acho que uns 10 minutos agora. Então, nessa segunda semana aí, será conceito de exatidão, tolerância, trena, paquímetro e multímetro, ok? Pode falar, irmão. Se eu tivesse voltado para o Centec, esse módulo teria prática? Teria prática, seria em sala de aula mesmo, porque eu iria levar, por exemplo, os paquímetros para os colegas que não conhecem como utilizar paquímetro, e iríamos ver os conceitos dessas medições elétricas no multímetro também. Ok. Mas, para compensar isso daí, existem alguns programas, por exemplo, que simula medições de paquímetro, né? Quem não conhece como utilizar paquímetro em milímetros ou em polegadas, tem uns aplicativos que eu vou passar durante a nossa aula para a gente ir treinando, conhecendo como eu fazer a leitura. Que aí, quando tiver uma oportunidade de fazer uma prática, a gente faz a prática vendo o paquímetro no físico aí.
Ok, eu vou passar para a próxima tela. A última semana, escala de medidas em sensores, que já fica mais voltada aí para o que a gente vai ver em campo. Do dia 11 ao dia 15. São sensores de corrente, né, que a gente chama sensores de 4 a 20. Eles utilizam uma escala de conversão que, por exemplo, como que você vai utilizar um sensor que mede pressão se ele está medindo certo? Como é que você vai conseguir identificar baseado na corrente ou baseado na pressão, por exemplo, se ele está medindo correto? Então, também existe uma escala, uma conversão aqui a ser utilizada. Os sensores de temperatura também existe uma escala de conversão para poder saber se esses sensores estão medindo certo, se estão medindo errado, ou se eles estão com a exatidão deles bem aferida ou não. E aqui, no dia 12, eu vou passar uma lista de exercícios só com 10 questões, que ela vai ser entregue no dia 14/5. Já respondendo aí o colega aí que está perguntando se termina no dia 14/5. Ah, sim, entendi aí. Aqui não é 15/5, é dia 14/5, tá? Acabei escrevendo errado, o nosso último dia é 14/5, ok? Então, no dia 12, vai ser abordado esses dois modelos de sensores. No dia 13, vou passar exemplos de como fazer esses exercícios. E essa última lista será a avaliação final. Então, nós teremos 3 avaliações aí nesse módulo. Exercício, né? Isso, 3 listas de exercícios, tá? Ok. Vou dar mais um tempo aí para os colegas copiarem. Só corrigindo aqui, tá? Eu coloquei 15/5, na verdade é 14/5. Ok? Então, de uma forma resumida, que é nosso próximo slide aqui, avaliação parcial 1 será no dia... Só corrigindo aqui, tá? Coloquei 4/3, mas é 4/5. E é 4/5. A entrega vai ser dia 4/5, a avaliação parcial. Avaliação parcial 2, a entrega dela no dia 11/5. E a avaliação parcial 3 no dia 14/5. Então, são as 3 datas de entrega da nossa lista. A parcial 1 e a parcial 2, elas vão ter uma tolerância de mais um dia de entrega. A parcial 3, como ela vai ser entregue no último dia, ela não tem tolerância. Então, vocês têm que entregar no dia 14 sem passar da data, porque aí, passando da data, o sistema fecha e eu não tenho mais como fazer nenhuma alteração. A observação, né, que eu deixo aqui, que os prazos de entrega podem ser antecipados conforme o andamento da turma. Por exemplo, se eu entregar a lista de exercício num dia e você conseguiu responder no dia seguinte, 2 dias depois, você não precisa necessariamente me entregar apenas no dia 4. Você já pode me entregar, por exemplo, no dia 3, no dia 2, conforme você for fazendo. Ok? A única lista que não vai ter como atrasar a entrega é a lista do dia 14, que é justamente no último dia de aula.
Ok? Compreendido aí? Alguma pergunta aí da questão da avaliação? Dúvidas aí na questão da data? Professor, dia 29 não tá muito em cima não, professor? Já para primeira aí? Dia 29 é o dia que eu vou entregar a lista. E dia 4 é a entrega, dia 4/5, tá? Aqui tá 4/3, mas é 4/5. Ok. Ok? Dia 20, só para não confundir, dia 29 é quando eu vou entregar a lista. Posso até entregar essa lista antes do dia 29, mas a entrega dela vai ser dia 4. Questão dos prazos, eu vou ser um pouco mais rigoroso aí na questão da entrega, porque como esse módulo é de 15 dias, então não vai ter como ter que aguardar muito tempo, entendeu? Por exemplo, como é a sua preocupação, né? Dia 4 vai ter que entregar uma lista e praticamente na semana seguinte você já vai me entregar uma segunda. Então, meio que o prazo do módulo vai ser um pouco corrido. E como a gente vai ver um pouco de introdução à metrologia, conceitos, então essa primeira semana vai ser passado bastante conceito, exemplos de exercício, para ficar compreensível aí o restante dos exercícios que a gente vai ver durante o módulo. Aí a parte de, conforme for o andamento da turma, a gente pode tentar antecipar aqui esse prazo aqui do dia 11 para o dia 14. Por exemplo, se vocês conseguirem ter um bom desenvolvimento aí nessa primeira semana, a gente pode alterar essas datas para antecipar, para a gente ter mais tempo justamente na última semana. Ok? Então vai ter muita, basicamente agora é muita metrologia, né? Isso, na verdade, o nome do curso, né, é mecânica aplicada, mas a essência do curso é metrologia. É uma metrologia básica. Certo. Beleza. Ok? A referência bibliográfica, né, eu vou fazer algumas apostilas, desenvolver a apostila para vocês acompanharem. E a apostila do Senai, que o Senai, como o Senai é uma referência na questão de metrologia, eu vou utilizar a apostila do Senai como uma referência. Eu já coloquei no nosso grupo do WhatsApp essa apostila do Senai do Espírito Santo, que é uma apostila bem completa. Só que como ela é mais de 100 páginas, né, eu vou fazer uma apostila baseada nela, justamente dos tópicos que forem sendo abordados na nossa aula. Mas vocês podem pegar essa apostila que eu já mandei lá no nosso grupo e dar uma lida lá, que ela tem bastante material lá, bastante informação que vai ser útil aí no nosso curso. Ok? Então, só recapitulando aqui, né? Vou colocar aqui as datas novamente, para os colegas que forem chegando aí mais tarde. Essas datas aqui são as datas de entrega das listas de exercício, por favor, só considerando que aqui é a 4/5, a parcial 1, a entrega da primeira lista 4/5, entrega da segunda lista dia 11/5, com tolerância na parcial 1 e na parcial 2 de um dia de entrega. Passou de um dia da entrega, por exemplo, você me entregou a lista no dia 6 de maio. Eu vou descontar 1 ponto pela entrega em atraso. Até o meio-dia, não, Dirley. Eu coloquei no meio-dia, no nosso último módulo, né, porque era para justamente o pessoal que fosse fazendo, né, fosse antecipando a entrega para mim. No caso aí, como eu já estou informando que conforme forem aprontando a lista, vocês já me enviam, então, no dia 14, vocês podem me enviar até umas 16 horas. Ok? No dia 14, me envia essa lista até umas 16 horas.
para dar tempo de eu corrigir e lançar no sistema também, igual como foi ontem, né? Teve pessoas que foram me entregando, o último me entregou perto do meio-dia, e foi quando me deu tempo de corrigir todas as listas. Então, essa regra de me entregar até meio-dia, eu vou estender um pouco mais. Vocês podem me entregar até 4 horas da tarde, no dia 14, mas os colegas que forem aprontando já podem ir mandando por antecedência. Beleza, colega? Então, vamos mudar aqui a tela. Eu vou mudar aqui a tela, só para a gente fazer a nossa parte introdutória aí de metrologia, né? Então, o nosso curso é mecânica aplicada, mas na essência dela é metrologia básica, voltada para a área elétrica. Então, nós vamos precisar ter alguns conceitos, tá? Vamos precisar dos conceitos de metrologia. E, na verdade, o que significa, né? Qual é o significado de metrologia, né? Então, metrologia nada mais é do que a área destinada para realizar medidas e medidas baseadas em um padrão. Ou seja, se eu tenho algo a medir, se eu tenho algo para medir, eu preciso saber baseado em quê? Vamos dizer, por exemplo, aqui. Se eu tenho um trecho de 1 metro, e eu quero conferir se esse 1 metro tem realmente 1 metro, eu devo utilizar instrumentos de medida. Nesse caso aqui, nós poderíamos utilizar uma trena de 5 metros. Então, essa trena de 5 metros, ela conseguiria medir esse metro que eu tenho aqui de uma forma direta. Então, nós temos o conceito de medição direta. Nada mais é do que pegar um objeto, né? Usar um objeto como padrão e fazer sua medição direta no objeto a ser medido. Então, vamos dizer que a gente tem uma calçada aí na frente de casa. Nós precisamos medir qual é a frente dessa casa. Por exemplo, seja uma frente pequena, tenha 1 metro, 2 metros de frente. Então, essa trena de 5 metros, ela vai conseguir fazer uma medição direta. Eu não preciso fazer nenhuma adaptação, eu não preciso fazer nenhum arranjo para fazer essa medição. Então, isso aqui é o que a gente define como medição direta. Onde nós podemos também fazer uma medição direta na área elétrica? Em tomadas, por exemplo. Uma tomada residencial de 127 volts. Eu consigo usar um multímetro de 500 volts. Vocês já podem observar que todo multímetro
não me engano, é 750. Vou já colocar uma foto aí de um multímetro para a gente comparar aí. Vocês podem observar que todo multímetro, ele vem com uma leitura máxima. Todo multímetro, ele tem dizendo que ele vai ler até 750 volts, até 1000 volts, por exemplo. Então, o multímetro também tem a sua medição direta, porque ele consegue ler uma tomada de 127 volts de forma direta. Ele não precisa de nenhuma adaptação para fazer essa medida direta. Ok? Agora vamos utilizar esse mesmo exemplo. Vamos apagar aqui esse 1 metro. E agora nós temos, em vez de 1 metro, vamos dizer que nós temos uma casa que a frente dela tenha 10 metros. Só que a gente tem apenas uma trena de 5 metros. Qual é o arranjo que eu tenho que fazer? Se eu tenho uma trena de 5 metros, eu tenho que fazer o quê? Medir os primeiros 5 metros, daqui para cá, ou seja, eu tenho que medir de uma ponta para metade, e dessa metade, a próxima ponta. Ou seja, eu consegui fazer a medida dos 10 metros, utilizando uma trena menor. Só que isso não foi uma medição direta. Eu sei que eu consegui calcular, eu sei que essa frente dessa casa tem 10 metros, mas eu utilizei uma medição que a gente chama indireta. Uma medição indireta, ou seja, precisa fazer uma adaptação no equipamento medidor para fazer a leitura do objeto a ser medido. Ou seja, esse exemplo aí da trena de 5 metros, eu vou medir uma casa que tem 10 metros de frente por 20 de profundidade. Eu só vou conseguir medir esses 20 metros com essa trena de 5 metros se eu fizer 4 medidas iguais. Ou seja, eu vou lá com a trena, meço 5 metros. Naquele ponto que eu parei, eu recolho minha trena e começo uma nova leitura, mais 5 metros, até chegar nos 20 metros. Isso aí é um exemplo que a gente vê muito na construção civil, né? E construção civil tem paredes bem extensas, áreas bem extensas que precisam de medidas de tamanhos bem significativos. E na elétrica, como que seria uma medição indireta? Por exemplo, deixa eu colocar aqui, vou colocar uma tela lá da usina. Só um momento. Alguns colegas já devem ter visto que eu coloco de vez em quando essa tela aqui, ó. Não ficou legal? Essa tela aqui, ó. Eu vou colocar alguns exemplos aqui. Como é que a gente consegue medir esse 13,89 kV, ou seja, 13.890 volts? Será que tem um multímetro medindo direto lá da fase para fase esses 13.890?
Outro exemplo que a gente pode colocar aqui. Potência é tensão vezes corrente. A tensão a gente já viu que é 13.890, ou 13,89 kV. Qual seria essa corrente, sabendo que esse gerador 01 que eu estou colocando aí na tela está com 16.800 kW, ou seja, está com 16 megas de potência. Vou fazer a conta aqui. A corrente aproximada que está desse único gerador está em torno de 1.200 amperes. Será que existe algum alicate amperímetro que consegue medir essa corrente direta? Algum colega tem ideia de como é feita essa medição? Passa o dedo no fio. É, né? Como é que a gente faz essa medição? Sei não. Por exemplo, essa medição de 13 mil volts, não esqueça de colocar o áudio aí no mudo, colega. Como é que a gente faz essa medição? Pegamos 2 pontos, porque tensão elétrica nada mais é do que a medição da diferença entre 2 pontos, né? 2 pontos de medida. E alimentamos esses 2 pontos para um transformador. Aí, este transformador baixa para 110 volts. Aí, no caso, então, é o TP. Isso. Nesse caso aqui é o que a gente chama de TP, que é um transformador de potencial. Só ajustar aqui. É o TP. Só que esse TP, é claro, né? Ele é construído para, por exemplo, vamos medir até 20 kV. Com 20 kV, ele vai medir no secundário dele 110 volts. Vocês lembram do exercício de ontem, que eu falei lá? O transformador está medindo 13,86 kV. Vou até colocar aqui em cima. Eu falei lá que o transformador estava com 13,86 kV. Ele estava representando 220. Foi uma das questões lá do exercício que a gente fez. Então, com 13 kV, 13,86, ele está medindo 220. Aí eu fiz lá um exercício, se não me engano, 6,89. Ou era 6,96, eu não lembro agora de cabeça. Embaixo, vou ficar aqui. Não esqueça de colocar no mudo aí seu microfone, colega. 2 vezes hoje eu vou te passei. Ai. Acredita? Só dar uma... Aí eu coloquei no exercício de ontem que quando caía de 13,86 para 6,96, a tensão agora era de 110 volts. Ou seja, nada mais do que eu estava fazendo no exercício de ontem, um exemplo de um transformador de potencial, né, que é um TP. Ou seja,
nós utilizamos um transformador para fazer uma medição em alta tensão. Então, nós estamos fazendo um conceito de medição indireta. Ok? Então, esse daí é um exemplo que a gente pode deixar aí como a ser observado. Se nós formos pegar um multímetro que mede até 1000 volts, então, até 1000 volts eu posso fazer uma medição direta. Em subestações que utilizam 13.8 kV, 69 kV, 138 kV, já não é possível fazer um multímetro para essa leitura. Nesse caso aí, nós temos que utilizar o transformador de potencial ou o TP. E, professor, me tire uma dúvida de uma situação que aconteceu hoje, não sei se vai bater com esse assunto, né? Eu creio que sim. Caiu hoje lá na empresa uma rede de baixa, né, de 440 volts. Não sei se aqueceu, encostaram alguns cabos um no outro e foi para o chão. Aí o chefe chamou a gente para ir lá resolver o problema. Fui na subestação, peguei vara de manobra, peguei luva de alta, a de raspa e peguei o detector de alta, né? Aí entreguei para um colega meu fazer medição enquanto eu fazia outras coisas. Ele mediu o primeiro cabo, né? Não deu nada. Mediu o segundo cabo, não deu nada. E quando ele foi medir os que ainda estavam pendurados no poste, deu apenas um apito, né? Um som rápido. A gente achou estranho porque ele disse que já tinha desarmado no poste, né? Lá no outro poste. E eu pedi de novo para ele medir. Ele mediu e saiu de novo só um som curto. Aí eu peguei, pedi para ele baixar, né? Dei uma olhada no detector e ele tinha posto lá em 13, para medir em 13.800, né? Acho que é mais ou menos isso que dá. Aí ele disse, não, mas tá certo. Eu digo, não, como a tensão aí é 440, vamos diminuir. Não tinha 440. Como ele estava medindo fase por fase, eu não sei se fiz o certo. Eu baixei, né? Eu regulei o detector para 220 e voltou a dar o som, que geralmente é o padrão que a gente ouve quando a gente vai fazer a detecção de tensão. Fiz o certo, não fiz. Eu sei que lá detectou que os cabos eles estavam energizados. Ou talvez o detector estava com problema, não sei. Não, nesse caso aí, ó, não sei se todo mundo estava na sala de aula quando eu levei um detector de tensão lá na sala também. Aquele detector de tensão que eu levei, ele media de 1 kV, ou seja, 1000 volts, até 100 kV. Isso significa que se eu medir 13.8, eu estou dentro dessa faixa de medição. Eu vou conseguir medir sem problema nenhum. E aquele detector que eu levei, ele tem uma segunda faixa que é de 100 kV até 500 kV, se não me engano. Esse de lá ele chega até 500 kV. Tá? Então, o que vocês utilizam é o mesmo que a gente utiliza lá na usina também. Não, vocês têm 220 também, né, no medidor de vocês? Sim, tem. Então, na verdade, esse nosso medidor já não vai funcionar, porque olha a menor faixa de leitura. A menor faixa de leitura aqui, ó, é justamente 1 kV, 1000 volts. Então, o procedimento que você fez, você está medindo em 13.8, o seu colega, na verdade. Ele estava dentro da faixa para medir os 13.8. Se eu pegar esse nosso equipamento de 400 e esse nosso equipamento de 1 kV a 100,
em 440 ou 480, ele não vai conseguir ler porque ele está abaixo da menor medida possível. Esse apito curto que o detector estava fazendo, ele estava conseguindo, em algum momento, pegar o campo magnético, né? Que eu lembro que eu falei que todo cabo ele tem um campo magnético, mas como o detector estava dentro dessa área de leitura, mas numa escala de 1 kV, e esse campo magnético aqui em 440, ele fica abaixo da indução necessária, ele não vai conseguir fazer seu equipamento ler. Então, na verdade, você fez o procedimento certo, sim. Você tem que colocar na escala, não sei se é 500 volts, que devia ser essa escala do seu equipamento, ou 220, mas sim, você tem que ler conforme a tensão que você vai utilizar. Ah, ok. Eu cheguei a achar que o equipamento ele tava com problema, ou que ele. A minha pergunta seria, se eu, por exemplo, fosse diminuindo, né? Estava em 13,8, depois, se eu não estou enganado, nós diminuímos para 3 kV. Não lembro se tinha 500, eu imagino que tinha 500, mas aí eu diminuí para 220, né? Como era só uma fase, a gente estava medindo fase por fase, aí acabou dando, né? Os cabos a gente estava inclusive expostos, né? Estavam jogados na rua, dentro da fábrica. Na verdade, quando a gente está trocando de escala, nós estamos fazendo uma coisa que a gente está mudando resolução de leitura. Ok? Então, por exemplo, você tem um equipamento que mede 1000 volts. O multímetro, nosso multímetro residencial, o comercial. O nosso multímetro lê até 1000 volts. Por isso que a gente pode usar em 220, 480, 660, por aí vai, 127. Por quê? Porque esses nossos multímetros de portáteis, eles lê até 1000 volts. Por isso que nós podemos conseguir utilizar esses multímetros nessa faixa de leitura. Mas se nós colocarmos, por exemplo, esse mesmo multímetro de 1000 volts e tentar ler 1500, você com certeza vai queimar esse multímetro, porque o que ele fez? Ele passou da leitura máxima que ele tem. E todo multímetro também, ele também tem uma leitura mínima. No nosso caso aqui, é 0 volt, de 0 a 1000 volts. Então, a escala que esse multímetro lê é de 1000 volts. Só que a resolução dele é quanto? Vamos dizer que o seu multímetro lê isso aqui, ó. Existem multímetros que conseguem ler 0,001 volt. Então, a menor leitura possível desse equipamento é 0,01. Voltando para o exemplo que você trouxe. Estava medindo em 13,8. Mas vamos dizer que a escala de leitura dele era 1 kV. Então, a menor leitura de detecção, a menor tensão que ele ia funcionar era a partir de 1000 volts. Por isso que em 440 ele não funcionou e o seu colega tirou uma conclusão errada dizendo que estava desligado. Então, na verdade, não é que estava desligado, é que a leitura que ele estava operando estava errada. Pois é, inclusive a gente ia fazer a manobra, né? E ia acabar dando, falar que nem todo mundo fala, né? Ia dar merda lá. Aí ia ter acidente, né? Com certeza, era acidente feio. Ó. Com certeza. Então, vocês podem ver aí que eu estou falando que o curso é uma metrologia, mas tem que ter essa parte de conceitual. Então, por exemplo, amanhã chegue lá na sua empresa, na empresa que você trabalha, e veja lá, se não está lá escrito de 1 kV a 100 kV, igual como eu estou mostrando aqui do nosso. Lá no nosso está escrito lá, de 1 a 100. E a próxima escala de 100 a 500.
Pois é, eu verifiquei, tem para baixa, né? Eu vi que tem 220, tem, se eu não estou enganado, 500, aí vai até 1000, aí de 1000 até um determinado valor, e eu vi que tem até 500 kV. Beleza? Então, isso daí é um ponto bem importante a ser observado, tá? Resolução de escala, tá? Ou resolução de leitura. O quanto ele vai ler para mais, que geralmente a gente só se preocupa em ler para mais, né? Ah, que nem pode ser até ter sido o pensamento do seu colega. Ah, vou colocar em 13.8. Como é 13.8, o 440 vai funcionar, vai me indicar. Mas tem que ver qual é a leitura mínima. Qual é o mínimo necessário para fazer funcionar. Ok? Então, o importante não é só saber o máximo de leitura, também é importante saber o mínimo de leitura. No caso dos transformadores de potencial, os TP, eu vou colocar aqui a foto de dos dois modelos que nós utilizamos. Deixa eu apagar aqui o lado direito. E aquele transformador que eu pus no grupo, professor, você ouviu? Oi? Não entendi. Aquele transformador que eu coloquei no grupo, aquela foto lá. E Aquele lá, na verdade, é um transformador de potência. A função dele já é outra aplicação. Por exemplo, esse aqui, ó, vou até colocar aqui. Por exemplo, esse transformador que você colocou, que é essa foto aqui. Esse transformador, pelo tamanho dele, tem cara de ser um transformador de 230 kV, 138 kV. Nessa faixa aí. Como que a gente consegue fazer a leitura? Vamos dizer aqui, que esse transformador seja alimentado em 230 kV. Contrário. Como é que eu vou conseguir fazer essa leitura? Eu tenho que utilizar um transformador de potencial. Nesse caso aqui, seria utilizado esse modelo da direita. Vocês podem observar que tem subestações que tem esse modelo aqui que está no meio, conectados daqui para a parte de cima, e dessa parte de cima vai embora para a sequência da subestação. Aqui embaixo tem uns cabos de saída. Então, o que esse transformador vai fazer? Vai pegar esses 240 e baixar para 110 volts, por exemplo. 110 volts a gente já consegue colocar em um equipamento de medida e, através de uma conversão de escalas, fazer a leitura equivalente. Então, se esse transformador for 240 kV, ele vai converter esses 240 em 110 volts. Ou seja, vai ter 240 aqui em cima, 240 kV, só que o ponto de medida, o ponto de medição, seria esse cabeamento aqui embaixo, vai sair com 110 volts. Lembrando que esse tipo de medida é uma medição, só para a gente não esquecer o conceito, uma medição indireta. Tudo porque nós não conseguimos medir diretamente o valor dessa tensão. Ok? E esse modelo da direita, deixa eu ver se eu acho aqui uma subestação. Não, Pode perguntar. é indireta porque ele não fez feita a medição direta, né? No transformador, não é isso? Isso. Eu não tenho como chegar com um multímetro e lá na ponta do transformador fazer essa medição. Mas essa medição ela é feita em cada haste dessa aí? No Isso, caso? nesse caso aí vai ter Nessa indireta aí, vamos dizer.
Isso, vai ter três transformadores Isso, dessa aí, né? Isso. Tá, entendi, beleza. Deixa eu ver se eu... É o mesmo exemplo da medição lá da trena lá que o senhor fez lá em direta, né? Isso. Se eu não consigo medir direto, eu tenho que fazer um arranjo, né? Tenho que fazer uma adaptação. Beleza? Por exemplo, deixa eu achar aqui, achei uma foto. Eu vou colocar aqui a foto. Por exemplo, aqui, ó. Essa foto aqui, você pode ver que tem sempre 3 equipamentos. Tem essa primeira linha, ó. Não sei se aqui está dando para aparecer em vermelho direito aí para vocês. Por exemplo, eu tenho uma seccionadora que está aqui. Eu tenho um TP, esse aqui é TP, que é justamente o medidor de tensão. Vamos dizer que essa subestação fosse uma de 69, ele vai baixar para 110. E esse cara aqui é um TC, é um medidor de corrente. Só que como a corrente é muito elevada, também tem que fazer uma redução dessa corrente para o meu instrumento. Não sei se vocês conseguem observar, eu vou colocar em amarelo aqui, ó, que tem um cabo descendo da base deles, ó. Vocês conseguem observar que tem um cabeamento descendo? Positivo, dá para aparecer aqui. Então, esse cabeamento que está descendo do TC ou do TP são justamente os cabos já de medida em um valor reduzido. Mas aquele valor reduzido está equivalendo ao valor da alta tensão. Okay? Então, são essas formas de medida, essas formas de se fazer leitura de alta tensão. Tudo isso aí é transformador, né? Sim, são transformadores. Esse primeiro que eu escrevi, TP, ele vai medir tensão. Vamos colocar em outra cor aqui. Esse primeiro da esquerda, que está escrito TP, ele vai medir tensão. E esse segundo, que está TC, ele vai medir corrente. Então, entra no outro conceito que também existe, né? Qual é a necessidade? Por que eu quero medir tensão, quero medir corrente? Lembrando que no nosso módulo anterior, né, eu expliquei o que é potência. Tensão vezes corrente. Então, se eu tenho numa subestação de 69 um equipamento que vai me medir tensão com TP e um equipamento que eu vou medir corrente, então, com certeza, essa subestação está lendo a potência que ela está gerando. Por exemplo, vou colocar novamente aqui o esquema gráfico da nossa subestação lá da usina que eu trabalho. Aqui, ó. Acredito que já deve estar aparecendo aí para vocês. Está aparecendo, sim. Ó. Aqui está medindo 61,9 megawatts. Para quem mora na Cidade Nova, essa é a subestação que atende aí a área da Cidade Nova. E olha aqui as correntes por fase, que foi justamente a pergunta. Quem perguntou se são 3 transformadores desse que tem na subestação. Sim, vai ter 3 transformadores, tanto de potencial como de corrente. Ó. Pode observar que tem a leitura de uma fase, uma leitura da próxima fase e a leitura da terceira fase. Então, nesse exemplo que eu estou colocando lá, eu estou fazendo a leitura de 3 fases
a tensão, que é esse barramento que está aparecendo aqui, também está aqui, ó. Pode ver que tem 3 leituras de tensão, ó. Aqui em cima. Então, ele faz um cálculo de tensão vezes corrente, que é para justamente calcular, vou colocar em amarelo aqui em cima, qual é a potência gerada na usina naquele instante. No momento que eu tirei essa imagem aí, ela está gerando 62 megawatts de potência para alimentar a área aí da Cidade Nova, na Zona Norte aí. Então, aí entra o outro conceito. Por que a gente tem que saber metrologia? Para que a gente precisa saber esses conceitos? Para justamente ter o controle do processo, ter o controle de saber, essa nossa usina, ela tem capacidade de gerar até 80 megawatts. Então, se eu estou gerando 62, eu já sei que eu tenho 20 megawatts de folga. Eu sei que a usina está operando sem estar em sobrecarga. Também sei que se o máximo de tensão do nosso transformador é 69 volts, ou 69 kV, e nesse instante está aparecendo 68.4, 68.8, 69.8. Então, eu ainda estou dentro da tolerância, dentro da operação do meu transformador, dentro da tolerância da subestação. Então, o conceito de qual é a necessidade de ter tudo isso daí é justamente ter o controle do processo, saber se tudo está funcionando do jeito como deve funcionar. Por exemplo, não sei se tem algum colega que trabalha aí no distrito, que trabalha com fabricação de peças. Se tem uma determinada peça que ela tem que ter uma determinada medida, essas peças têm que sair sempre com a mesma medida de forma constante. Se uma peça sair errada, eu já sei que é lá na minha fabricação que está saindo errado. Ok? Entendido aí essa parte conceitual? Hoje é mais um bate-papo para a gente ter ideia da qual é essa importância que a gente tem que ter aí da metrologia. Metrologia aplicada para a área da elétrica. Voltando aqui para a subestação, esse transformador que está à direita aqui, não sei se alguns colegas moram em condomínio atendido por transformador. Se vocês tiverem a oportunidade de ir na subestação de um edifício, de algum lugar que tenha uma subestação interna, deixa eu ver, eu estou procurando uma imagem aqui para mostrar para vocês. No shopping tem, professor. Já prestou atenção? No shopping Ponta Negra, tem um exposto bem no lado. Desse mesmo modelo aí que eu deixei aí na tela, né? Sim. Então, é mais utilizado em shoppings, edifícios, porque é utilizado em área abrigada. Ou seja, proteção do tempo. Essa foto que eu vou colocar aqui não está tão legal, mas foi a única foto que eu consegui achar. Deixa eu ver se vai dar para ver. Só para ter uma ideia, está bem aqui. Está bem aqui o TC, ó, o TP, quer dizer, o transformador de potencial. Ele está justamente medindo o 13.8. Ele é similar a esse modelo que está aqui, ó. Ele está justamente medindo o 13.8 para baixar para 110 ou 220. Depende aí da instrumentação que está sendo utilizada.
Isso também leva a saber outro conceito, tá? Existe transformador, vou colocar aqui, ó. Transformador de potencial para medição e outro para proteção. Ou seja, eu acabei de exemplificar agora que nós temos transformador de potencial para fazer medida de tensão, corrente, para fazer funcionar a parte de medidas elétricas, né? Só que existem disjuntores que eles só são acionados com um determinado valor de tensão, um determinado valor de corrente. Então, por exemplo, esse disjuntor que eu estou colocando aqui na imagem do lado esquerdo. Esse disjuntor, ele só vai acionar se tiver, por exemplo, um transformador de potencial, um TP, que me diga, por exemplo, está em 13,8, é o normal funcionar. Só que deu uma queda de tensão para 12 kV. Existe uma proteção chamada proteção por subtensão. Algum colega aí já ouviu esse nome? Positivo. Ou seja, teve uma queda de tensão. No momento que tem uma queda de tensão, eu posso ter algum dano no meu transformador, posso ter dano em outros equipamentos. Então, esse TP, ele vai fazer o disjuntor operar para desligar e proteger toda a instalação elétrica. Então, existe TP para fazer medida de tensão e existe TP para fazer a proteção elétrica dele também. Ok? Então, esses daí são os exemplos que nós utilizamos com medição através de forma indireta. Existem muitos outros exemplos aí de medição indireta que, por exemplo, eu posso dizer assim, vou apagar aqui. Vamos dizer, agora vou aplicando aí para a área do distrito, que tem muita construção de peça. Se tem algum colega que trabalha no distrito que já viu, vamos ver se já presenciou essa seguinte situação. Vamos dizer que existe uma peça quadrada, mais ou menos dessa forma aqui, que eu preciso saber essas duas dimensões aqui, ó. Vamos dizer que ela tem 10 centímetros. Se ela é uma peça quadrada, vai ter 10 centímetros também aqui. Só que eu fiz essa regulagem na minha máquina injetora. Vamos dizer que é uma peça de plástico. Então, se ela é uma máquina injetora, né, ela tem todo um processo de molde, uma formação dessa peça de plástico. Só que depois de um tempo, ela tem que ter 10 centímetros, 10 por 10. Só que depois de um tempo, eu não fiz mais o ajuste dessa máquina. Como que eu posso fazer uma medição indireta? Eu pego uma peça quadrada dessa, que eu já sei que ela tem 10 por 10, e utilizo essa peça fabricada para regular a minha máquina. Só que aconteceu o seguinte, a peça foi fabricada com 10,2 e 10,2. O que vai acontecer nesse processo?
que todas as demais peças vão ser construídas agora com essa nova medida, 10.2. Então, por exemplo, aqui eu utilizei o instrumento correto. Aqui no exemplo do lado esquerdo. Eu fiz a aferição através de um instrumento de medida. Ou seja, eu fiz uma calibração direta, né? É o termo. Fui lá com paquímetro, régua milimetrada, outros equipamentos que existem para fazer medição direta. E todos os equipamentos foram fabricados com 10 centímetros. Aí vamos dizer que não tem, a pessoa que utiliza isso estava ocupada no serviço, foi feita outra demanda. Aí se utilizou dessa peça pronta. Então, eu fiz o quê? Eu fiz uma calibração. Agora, o conceito é calibração, que é fazer o ajuste da máquina. Calibração indireta. Eu faço a seguinte pergunta de vocês. Será que essa calibração indireta, ela foi feita correta? Porque mesmo tendo 10,2, eu ainda continuo com 10? Ou esse jeito de calibrar é um jeito errado de fazer? Por exemplo, eu deveria ter utilizado os equipamentos, que é o que eu estou conceituando aqui. Só que eu não usei o equipamento, usei um molde desse, eu usei uma peça dessa pronta. Essa calibração indireta, ela pode ser considerada como certa ou não, na opinião de vocês? Professor, acredito que seja errada, porque ele usou a medição de 10 e começou a sair 10,2. Isso, né? Então, não tem tolerância, não? Para mais ou para menos? Positivo. Você falou agora o conceito que eu queria ouvir. Existe aqui um conceito de tolerância. O que seria a tolerância? É justamente o erro admissível de uma leitura. Ou seja, vamos dizer que a peça tem que ser fabricada com 10 centímetros. Só que a tolerância que ela é aplicada é de 10,3. Ou de 0,3 centímetro. Então, essa calibração indireta, vamos dizer que eu peguei e vi que a minha peça ficou com 10,2. Se eu olhar minha tolerância, essa calibração indireta, ela pode ser feita desta forma e ser considerada como correta, desde que isso não vai influenciar no meu processo. Então, vamos dizer que a nossa máquina continua com erro de 0,3. Só que eu calibrei com a peça de 10,2. E a tolerância da máquina é 0,3. Então, eu vou ter peças que vão ter 10,5, como eu vou ter peças com 9,9. Então, vamos observar essa resposta. A calibração foi feita com 10,2. Se a minha máquina tiver tendência de erro para mais,
todas as peças fabricadas por essa máquina vão ser reprovadas. Se a minha máquina tiver uma tendência de errar para menos, a minha calibração indireta, ela vai ser feita, ela vai ser considerada ok, ela vai ser considerada aceitável para essa fabricação. E não ok se a minha máquina tiver tendência de errar para mais. Ou seja, uma calibração indireta, ela só deve ser feita se eu tiver conhecimento do histórico da tolerância dessa máquina. Se eu tiver uma tolerância admissível ou não. Ou seja, eu posso utilizar calibração indireta? Posso, desde que eu conheça e dê certificação que aquele equipamento está lendo, mas dentro ainda de uma tolerância correta. Eu posso fazer sem referências, por exemplo, no distrito, eu posso falar isso que eu trabalhei muito tempo no distrito. Sensor de temperatura. Você tira um sensor que você tem certeza que está bom, calibra outro através de um outro sensor. Só que esse segundo sensor não foi calibrado num forno, numa instrumentação toda correta. E acabava tendo erro de leituras. Então, esses erros de leituras é justamente por causa que os equipamentos utilizados nessa calibração indireta, ele não foi o adequado. Mas também, o que eu estou querendo transmitir para vocês é que nós temos que observar sempre a tendência de erros. Fazer um acompanhamento do processo. E, por exemplo, aqui do lado esquerdo, a minha aprovação máxima para mais é 10,3. E a minha aprovação para menos, 9,7. Então, se eu fizer uma calibração indireta e ficar com uma margem de 9,9, eu vou ter peças dentro da minha tolerância. Se a minha máquina tiver tendência de errar para mais, ela vai ter peças fabricadas inadequadas. Então, o que se recomenda é que sempre se faça a calibração direta. Ou seja, quem daqui compra um multímetro e já manda fazer uma calibração? Fazer e mandar para um laboratório de calibração para ter certeza que seu multímetro comprado já hoje está medindo certo. Ninguém faz isso, né? Porque confia que ele já veio calibrado e está medindo certo, né? Então, de forma indireta, que é isso que eu estou querendo passar essa ideia, né? De forma indireta, você está aceitando que aquela leitura está correta. Então, você pode considerar como certa a leitura? Você pode até considerar certo, mas você não sabe qual é a tolerância de leitura daquele equipamento. Entendido? Então, por isso que existe conceitos de calibração, que é, por mais que você compre um equipamento novo hoje, você tem que fazer uma calibração desse equipamento para saber se ele está calibrado correto, se ele vai funcionar correto. Tá? Um exemplo que eu posso passar, vamos dizer que você comprou um multímetro novo nesse mês de abril. Existe uma recomendação que de ano em ano você faça uma calibração desse instrumento, desse multímetro novo. Então vamos fazer um comparativo aqui. Vamos dizer que você fez a calibração da escala de tensão de volts e você mediu 127. Você mandou para um laboratório esse multímetro
e o laboratório disse que o seu multímetro, ele mede 127 volts e mais ou menos meio volt de erro nesse mês de abril. Então, você já está sabendo que o seu multímetro vai ler 127,5, 126,5. Você tem uma margem de leitura. Vamos dizer que no ano que vem, você mandou para o laboratório, e o laboratório agora ele disse que o seu multímetro está lendo 127, só que agora o seu multímetro está errando 1 volt. Então significa que esse multímetro vai ler 128 para mais ou 126 para menos. Eu posso considerar esse equipamento ruim? Não, porque o meu laboratório está dizendo que ele tem uma tolerância de 1 volt para mais, 1 volt para menos. O que está acontecendo é que minha exatidão ela está piorando. E se no terceiro ano desse equipamento ela me disser que está lendo 126,5 e mais ou menos 1 volt de erro, o que isso vai significar? Que eu vou ter uma leitura de 127,5 para mais e 125,5 para menos. O que está acontecendo aqui agora, nessa terceira leitura, nessa terceira conferência? Que meu equipamento ele deixou de ser preciso, ou seja, ele está começando a ler errado. Só que ele continua exato, porque a tolerância que me foi informada continua a mesma. Esse conceito de precisão e tolerância pode ser demonstrado nesse exemplo que eu vou colocar agora aqui na apresentação. Só um momento aí. Vamos dizer que nós temos 4 alvos. Por exemplo, o multímetro novo. O multímetro novo, ele está se enquadrando aqui nesse primeiro da esquerda, da parte de cima. Ele é exato e preciso. Ou seja, ele consegue ler a mesma leitura várias vezes, e o erro que ele vai apresentar vai ser o mínimo possível. Então, que é o exemplo que eu coloquei, né? 127 volts. Se ele vai ler 127, então ele vai ler 127.1, você vai ler de novo 127.1, você vai ler de novo 127.0. Ou seja, ele é exato e preciso. A variação de leitura dele é constante. Aí você vai utilizando esse multímetro durante um determinado tempo. Aí ele começa a apresentar a seguinte leitura: 126 volts. Aí você vai ler 125. Vai ler, por exemplo, depois 118. Ou pode ler 130. Isso significa que esse multímetro ele já perdeu a exatidão e a precisão dele. Você não pode dizer se ele está lendo 127 baseado nessas leituras aqui, ó. Então, por exemplo, eu sei que é 127, ele leu 126, beleza, está confiante.
leu 125, leu 118 e depois leu 130, eu com certeza estou com um equipamento defeituoso. O próximo exemplo que seria com erro de leitura mais constante é esse do lado direito da parte de cima. A leitura certa é 127, lembrando. Só que ele está lendo 118, 118, 118.1, 118.2, 117.9. Vocês podem ver que, apesar da leitura dele estar errada, porque eu sei que o certo é 127, mas ele está lendo constantemente a mesma leitura. Então, ele está com um erro de precisão. Ele está lendo errado, é um erro de exatidão, desculpa. Ele está lendo errado, mas ele continua preciso. Ele continua lendo constantemente o mesmo valor, por mais vezes que eu faça essa medida. E o que nem é exato e nem o que é preciso. Se o certo é 127, ele vai ler 120, vai ler 130, pode até ler o 127, mas vai ler 116, pode até ler 110 volts. Esse daí é o meu, professor. Então, está na hora de você fazer uma calibração ou, no pior dos casos, comprar um novo. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Qual é a diferença desse que lê certinho 127 e esse que lê certinho 118? Qual dos dois você vai saber que está lendo certo? Você vai ter certeza que está lendo um equipamento correto? Porque aqui eu posso dizer que a minha atenção que está sendo lida é 118. Eu posso afirmar que ele está lendo 118 volts. Enquanto o correto, na verdade, é 127. Como que eu conseguiria identificar esse erro de leitura aí? Professor, eu não entendi muito bem sua pergunta, mas eu confiaria no que tivesse com o número próximo à leitura que deveria ser, né? No caso, 127. Pois é, então você pegou exatamente a essência da minha pergunta. Então, se você sabe que é 127, você confiaria no exato que está, justamente no que está lendo 127. Vou concordar com você. Mas como que você pode afirmar que esse que está lendo 118, eu não estou lendo uma queda de tensão? Entendeu aí a pergunta que eu estou querendo fazer? Como que eu sei que esse 118 pode ser real? Ou se ele está me lendo errado? Pega outro multímetro e lê. Positivo. Então, já aconteceu comigo, professor, mas foi incorrente. Pois é, eu estou usando tensão aqui como exemplo, né? Mas pode ser qualquer unidade. Pois é. Eu tinha, como o meu filho lavou o meu alicate amperímetro e eu precisei com urgência de outro, eu comprei um daqueles xing-ling de R$40. E nós fomos fazer a leitura de corrente e o meu, aí não queriam confiar no meu por ele ser xing-ling e no meu colega era um Minipa. Só que o Minipa dele deu uma diferença muito abaixo do que deveria estar dando. E o meu, que era xing-ling, né, deu aproximadamente o valor que deveria ter dado. Aí todo mundo ficou, e agora, em qual confiar? Aí eu justamente falei isso, ó, vamos confiar no que se aproxima do valor que deveria estar dando, né? No caso, o meu. Eu puxei sardinha pro meu, mas imagino que seria o certo, né? Nesse caso aqui, esse exemplo aqui, né, porque eu poderia muito bem dizer, né, que
a tensão é 118 e que essa rede está com uma queda de tensão. O jeito que a gente poderia ter dúvida foi o que o colega sugeriu, né? Pega um segundo equipamento. Pega um segundo equipamento. Mas vai que esse segundo equipamento também tem essas mesmas características aqui. Ou pior, vai que o segundo equipamento tem essa característica aqui, ó, do inexato e impreciso. Então, existe um procedimento que é calibrar o multímetro em laboratórios especializados de medidas elétricas. Aqui em Manaus existe a IAM, que é um Instituto Amazonense de Medidas, e existe a Exata, que eu esqueci o resto do nome, a gente só chama de Exata, que quando é para falar o nome completo da empresa, esquece. Antigamente, quando a FUCAP estava no auge, a FUCAP fazia também a calibração de instrumentos. Mas hoje, aqui em Manaus, eu só conheço essas duas, a Exata e a IAM, que é o Instituto Amazonense de Medidas. Então, o certo é, você comprou um multímetro, você tem que mandar calibrar para verificar qual é o erro, qual é a tolerância que o seu equipamento apresenta. Porque você pode ter um erro de leitura, que nem aqui, de 10 volts de erro, mas o equipamento está preciso. Só, Pode perguntar, irmão. na mesmo multímetro seja novo, Mesmo que o multímetro seja novo. ele não vem aferido, não? Ele pode vir aferido, mas quem garante que durante o transporte ele não caiu, bateu, sofreu algum dano? Ah, tá certo. Quem lhe garante isso? Eu comprei uma vez aquela detectadora de tensão, né? Aquela caneta. É. Aí ela tava funcionando normal. Depois, quando começou a falhar, ela falhava, certo? E ela nova. Aí no outro dia falhou, não, deu duas falhas na tensão, né? Aí quando chegou fazer outro serviço, aí deu, não pegou. A gente pegou outra caneta, né? Viu que tava passando fase e ela não tava detectando nada. A gente foi devolver lá pra gente trocar por outro, chegou lá, ela funcionou normal lá na casa do eletricista. Aí não quis trocar, porque ela tava boa. Aí eu falei. Aí eu peguei e joguei ela no lixo na frente dele, lá, pode pegar essa caneta pra você. Porque, no caso, a gente vai testar lá e ela falha de novo. Eu não quiser trocar, não. Por isso que você comprou, você tem que certificar. Porque quando você vai para o laboratório fazer essa certificação, eles testam várias vezes, em várias condições. Pois é, mas aí deu essa falha aí na hora que o cara tava testando. Chamou de mentiroso o equipamento, né? Foi. Aí ainda bem que ele aí foi testado com alicate amperímetro, né? É porque tava passando, não tava passando no barramento, entendeu? Mas só quando a gente botamos, o alicate tava passando, atenção. O cara vai colocar a mão lá. Com certeza. Por isso que essa parte de medida, de instrumentação, tem que ser uma coisa bem trabalhada. Por exemplo, tudo isso que eu estou falando aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Se você pegou um equipamento, um multímetro que nem esse aqui, ó, você está vendo que esse multímetro ele tem várias escalas. Tem escala em milivolt, escala em volt, corrente alternada, tudo isso aqui, ó. Quando você manda para um laboratório, ele vai testar escala por escala e lhe emitir um certificado que garanta que você tem um equipamento confiável a ser utilizado. A outra coisa que eu achei aqui nessa foto, né, foi justamente quando eu comecei aqui. Não está dando para ver bem bacana, mas dá para ver bem aqui, ó, que ele tem a tolerância de medida, 1000 volts DC e 750 volts. Então, essa aqui é a medida máxima dele em medição direta. Esse é um sinal de aterramento aí embaixo, né?
Positivo, é um sinal de aterramento. Ele quer dizer o seguinte, esse sinal de aterramento, ele quer dizer o seguinte, que de fase, ele quer dizer o seguinte, que da fase que você quer medir, para o terra, esse equipamento mede até 750 volts. Beleza? É isso que esse símbolo de aterramento quer dizer. Então, se você tem fase para fase, aqui na nossa rede, por exemplo, fase para fase, você tem 220. Então, se o meu multímetro lê uma fase para o terra 750 volts, então eu tenho que ter esse cuidado de quando for fase a fase, qual é a tensão máxima que ele vai ler. Colega que trabalha aí na área, sabia dessa informação, desse detalhe aqui? Porque Positivo. Essa é nova para mim. Isso é nova? Então é isso que ele quer dizer. Ó. Pode ver que ele está no comum, o desenho, aqui a simbologia, e aqui no vermelho, que está aqui, ó, ele sai do comum, vai para essa informação de 750 e vai para o vermelho. E aqui embaixo ele está dizendo, que quer dizer que do sistema de aterramento, ou seja, de uma referência 0, é isso que ele quer dizer, de uma referência 0 até sua fase, a máxima leitura dele é 750 volts. Então, por isso que quando você vai ler de compreendido, colega? Então é esse daí que é essa informação que está aí no multímetro que alguns colegas não sabiam, então já estão sabendo. É a máxima leitura dele com relação ao terra. Tranquilo, pessoal? Então, essa daí é a nossa parte introdutória, né? Falei bastante coisas aí do que a gente vai ver. Amanhã a gente vai começar efetivamente os conceitos básicos que envolvem essa parte de metrologia. E eu já quero verificar aí a possibilidade de a gente introduzir a parte de sistema de medidas, né? Quais são as medidas principais que nós vamos utilizar. Como a gente está na área de elétrica, é natural a gente já saber resistência, corrente, tensão, e no módulo anterior eu ainda estava dando uma tolerada, mas esse módulo aqui eu vou cobrar um pouco mais. Por exemplo, teve colega aí que respondeu, vamos dizer, 10. Quando a letra R é resistência, a gente sabe que é ohms. Mas teve colega aí que colocou 10V, 10 volts. Essa unidade não corresponde com a grandeza que está sendo passada. Beleza? Então são esses detalhes, esses cuidados aí que nesse módulo eu vou ser um pouco mais exigente. Tá? No módulo anterior, eu estava dando uma relevada, mas nesse módulo, esse tipo de erro aqui eu não vou considerar. Ele botar isso no multímetro, ele queima na hora, né? Com certeza. Beleza? Então, na tensão. vai queimar o multímetro. Se o multímetro não queimar, ainda vai dar um curto-circuito na instalação. Beleza, pessoal? Então, esses daí são os tópicos que a gente vai ver, né? Tem umas coisas, né? Só que se eu
for falar a questão lá de calibração de sensores, entrar a fundo nessa parte de calibração de sensores, a gente vai acabar esquecendo um pouco desse foco da metrologia. Essa parte de calibração de sensores eu vou deixar para a nossa última semana, que é o que eu deixei programado para isso. Para o colega que chegou agora, eu vou colocar essa aula de hoje no YouTube, tá? Vou continuar utilizando a mesma metodologia, né? Passar a aula para os colegas que estão agora, durante o nosso horário de aula. Para quem não puder acompanhar no horário de aula, pode assistir lá no YouTube e fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas no dia seguinte. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento aí? Não. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí para todos. Boa noite, e professor. até amanhã. Galera, até amanhã.